Bem-vindos a mais um episódio do Mãe Pode Ouvir. Hoje estamos aqui para falar de um assunto que é muito especial e também muito importante. A ideia é ampliar a discussão sobre a adoção e mostrar diferentes formas de maternidade. No Brasil, o que regulamenta a adoção é o Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido como ECA. E ele garante, então, que todas as crianças possam ter o desenvolvimento em uma família. Isso é uma condição excepcional e ela só acontece caso não consigam, então, manter essa criança com a família natural. E, para falar um pouco sobre esse tema, hoje nós convidamos uma pessoa que vai trazer um pouco dessa perspectiva. Sim, eu conheci essa pessoa de uma maneira assim, ó. Eu fiquei num salão de beleza por menos de 10 minutos, ouvi a história dela e eu falei, não, preciso te ouvir mais. Que é a Luciana, ela adotou o filho dela há pouco tempo, o Theo, uma fofura, e vai contar um pouquinho mais pra gente sobre essa aventura, né? Claro. Começou há pouco tempo. Sim, a gente está juntos há 3 meses. É bem recente. Que incrível! Conta pra gente como é que foi, assim, o início de tudo, na verdade. Tu sempre quis ser mãe, tu tinha aquela questão de, com tal idade eu quero ter filhos, tu era aquela pessoa que ficava planejando. Conta um pouquinho. Na verdade, eu sempre quis ser mãe, isso era uma certeza para mim, assim. Desde pequenininha eu falava, e eu sempre falava que eu seria mãe muito jovem, que eu queria ser mãe muito jovem. A minha mãe me teve com 25 anos, eu achava o máximo, assim, eu queria também ser mãe jovem, enfim. Só que eu acabei, que já queria fazer medicina, e aí acabei fazendo outra faculdade primeiro, fiz pedagogia, amei, enfim, mas segui com esse sonho da medicina, né? E aí eu comecei mais tarde, assim, né? Comecei a fazer cursinho de novo com 25, quase 26, entrei na faculdade com quase 30. E aí, consequentemente, esse plano da maternidade foi sendo adiado, assim. Aliado a isso, a gente tem ainda uma construção de família, de que tu só pode ser mãe se tu tem um marido, se tu tá casada, se tu tem toda uma estrutura. E isso não tinha acontecido para mim. Eu cheguei a ser noiva bem jovem e depois tive outros relacionamentos, mas assim não cheguei a casar, enfim. E acabei priorizando essa questão de fazer medicina e tal. Entrei com quase 30 e me formei no ano passado. Então, como eu trabalhava, demorei um pouco mais para terminar a faculdade, né? Enfim, tu já entra com outros compromissos, com uma vida adulta, né? E aí eu acabei demorando mais para me formar. No ano passado, quando eu me formei, eu falei, tá, agora é o momento. Assim, eu já vinha pesquisando sobre adoção há muito tempo. E para mim nunca foi uma questão, assim, o gestar. Se acontecesse, legal, mas não era uma coisa assim, nossa, eu quero muito, eu só quero ser mãe se eu gestar, eu quero muito amamentar, eu quero muito ver minha barriga crescendo. Eu nunca tive isso, assim. Para mim, tanto que uma vez a minha médica me perguntou, tu quer fazer os exames, tu pensa em congelar óvulo? Eu falei, eu não. E ela disse, mas e se quando tu te formar, já tiver muito tarde? Eu falei, não tem problema, eu adoto. Então, para mim, sempre foi uma coisa que estava presente, assim. Sempre foi. Para mim, sempre foi uma forma de constituir a minha família. Eu sabia que o maternar, para mim, sempre foi muito além do gestar. Então, para mim, era uma coisa que assim, eu tinha certeza que eu seria mãe. Em qual idade eu não sabia, de que forma eu não sabia, se eu seria mãe solo eu não sabia. Não era isso que eu imaginava, eu me imaginava realmente com um companheiro, tendo... Mas aí o que aconteceu? Quando eu já estava na medicina, eu comecei a me questionar muito, assim, tipo assim, o que eu preciso para ser feliz? O que é fundamental para mim, assim? E ser médica era um grande sonho, era algo que eu queria muito, assim. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a me questionar, eu disse, tá, e o que mais? Eu vou esperar casar para ter alguém, para ter um filho? Eu vou, né, quero ter isso, assim, de constituir uma família com alguém? Não, para mim é indiscutível que eu quero ser médica e quero ser mãe. Então, eu já estou na faculdade, já estou lutando por ser médica, então agora eu vou lutar para ser mãe. E foi assim que surgiu a ideia. Aí comecei a pesquisar sobre adoção, comecei a pesquisar sobre fertilização também, né? Aí eu disse, gente, acho que é muito sofrimento, sabe? Não estou a fim de passar por tudo isso, todo esse processo, sabe? Eu disse, acho que eu não quero viver isso. Se eu engravidasse de forma natural, ok, mas assim, passar pela fertilização não era uma coisa que eu tinha vontade, sabe? E eu acho que a gente tem que respeitar os nossos desejos, assim, quero muito ser mãe biologicamente. Bom, ok, vai atrás disso, sabe? Mas não era uma questão para mim, então... Comecei a pesquisar sobre adoção, segui vários perfis, comecei a estudar muito assim, o assunto.
E é uma coisa que eu sempre falo, assim, desde que eu era professora, eu falava isso para os pais, né? Eu disse assim, a gente estuda para tudo na nossa vida. Por que para uma das coisas mais importantes da nossa vida, que é ser mãe, a gente não acha que tem que estudar? Então, assim, a gente tem que estudar, sim. Eu comecei a estudar muito, tudo, assim. Introdução alimentar, desenvolvimento. Me encantei mais ainda pelo desenvolvimento infantil, acabei indo para essa área da medicina também, né? Mas foi tudo muito orgânico, assim, sabe? Foi acontecendo também. Foi uma coisa foi acontecendo, aí eu conheci uma pessoa que adotou, e aí ela super me deu força, entra na fila, porque demora muito. E eu fiquei com medo, assim, vai que eu entro e no meu caso não demora, e aí antes de eu me formar, vão me chamar, não vou entrar. Aí esperei até me formar. Quando eu me formei, eu falei, tá, dizem que demora, agora, ok, enquanto eu faço a residência, eu fico na fila. Quando eu terminar minha residência, vai demorar mais uns anos, eu me estabeleço e aí me chamam. Jura, né? Fui chamada 7 meses depois que eu me habilitei. Foi muito mais rápido do que eu imaginava. Eu realmente não esperava. Mas assim, acho que, claro, eu super abracei, né? Porque eu queria muito. Então, eu disse, azar da residência, eu vou parar durante um tempo, né? A gente tem licença maternidade também. Mas como é que foi, assim, tu recebeu uma ligação? Sim, é porque a gente fala, quando tu tá no processo de adoção, enfim, a gente faz curso, a gente tem todo o processo de habilitação. Como é que funciona, assim? Tu, decidi adotar, daí tu vai... Sim, tu preenche um formulário que é online, que é como se fosse um pré-cadastro, né? Ali, nesse formulário, tu já tem que preencher muitas informações, que eu não sabia que era assim, né? Então, é a primeira vez que tu vai te ambientando com aquilo. Exatamente, tu vê que tem muitas questões ali que tu precisa pensar, coisas que eu nunca tinha pensado, né? Então, assim, tu vai preencher ali cor de pele, tu preenche se tu aceita doença detectada ou não, se tu aceita doença infecto-contagiosa ou não, número de crianças, idade das crianças, locais em que tu quer concorrer, entre aspas, né? Onde tu quer te habilitar. Então, assim, eu aceito crianças de qualquer lugar do Brasil ou só da minha cidade, enfim. Mas é um pré-cadastro. Tudo isso depois tu pode mudar, mas tu precisa primeiro preencher isso. Aí tu manda um monte de documentos. Eles te pedem um monte de certidões, um monte de documentos, uma função para conseguir tudo. E aí o pessoal do fórum vai entrar em contato contigo porque ali se inicia um processo. É um processo judicial que é aberto de habilitação para adoção. Então, ali tu tem que participar de um curso, tu vai fazer a primeira presencial e depois as outras são online. Nesse curso, eles vão falar sobre expectativas e realidades sobre adoção, a criança idealizada e a criança real, aspectos jurídicos, tudo isso é falado nesse curso. E aí, com essas questões que tu vai te deparando, tu começa a repensar o teu perfil. Tu começa a pensar, olha, eu quero uma criança mais velha, eu não quero, eu quero... E aí, tu começa a definir o teu perfil com mais clareza a partir desse momento. Aí tu vai passar por entrevista com assistente social e com psicólogo. Ali eles vão realmente fechar o teu perfil, assim, vão te questionar item a item do perfil. E ali tu já tem que estar mais ou menos com as coisas determinadas, assim, e eles vão verificar se tu tá apto a entrar nesse processo, assim, né? O quão organizado tu tá, o quanto... Se tu já tem noção do que é realmente, né, toda a questão da adoção, mesmo que vai demorar 7 anos, no momento que tu ingressa, tu tem que estar pronto para receber uma criança amanhã, se for o caso, né? Então, tu passa por essas entrevistas e aí sim, a partir do momento que eles dizem que tu tá apto a ser habilitado, aí é uma sentença judicial que fala para te colocar na fila, efetivamente, né? E aí, assim, eu sempre falo, são muitas filas. As pessoas se apegam muito. Tipo assim, a fila é enorme. Sim, a fila é enorme. Mas cada perfil que tu escolhe vai ter uma fila diferente. Porque tem pessoas que aceitam crianças até 10 anos. Tem crianças que aceitam somente bebê, de 0 a 3 meses, né? Tem pessoas que vão aceitar, de repente, todos os tipos de cores de pele. Tem pessoas que não, eu quero uma criança que se pareça comigo nessa questão de tom de pele, né? Então, tudo isso tu vai escolhendo ali e isso vai definir também o teu tempo de espera. Tu começa a entender que quanto mais restrito é o teu perfil, mais tempo tu vai esperar por essa criança, né? A tendência é essa. E existem alguns perfis que não são muito falados, assim, as pessoas têm bastante preconceito, têm medo. Por exemplo, o perfil de crianças com doenças infecto-contagiosas, né? Então, tu fala, nossa, essa criança tem uma doença... Nossa, meu Deus do céu, velho. Não quero, não então. Posso, não imagina, como é que eu vou lidar com isso? Vai pegar... Tem um filho, meu filho vai pegar, sabe? Umas coisas assim, que é muito por desconhecimento, por medo. E tu, por ser médica...
Claro, isso para mim foi mais Ela tranquilo, ajudou, né? assim, tu também nesse momento. Com certeza, com certeza. Tu sabe que eu estava dando uma lida numa reportagem que saiu no dia 25 de maio, que é o Dia Internacional da Adoção, né? Que falava que as crianças aqui no Rio Grande do Sul hoje é uma média de 590, mais ou menos, e que mais da metade são crianças de 12 a 18 anos, né? Então, são essas crianças que... E por outras questões também que não tem um fluxo maior, né, de adoção, que é quando tem irmãos, assim, quando é a constituição maior, ou a questão de alguma doença, né, já prévia, assim. E conta pra nós, assim, de o porquê que o teu processo foi rápido, né? Porque, até pra quem tá nos assistindo, também tem esse desejo de adotar, achar que não, então eu vou entrar pra fila que eu também vou conseguir rápido, né? Mas não é bem assim, existem essas filas, vários perfis. E uma outra curiosidade, tu se candidatou só para aqui no Rio Grande do Sul ou para outros estados? Então, eu me habilitei só aqui no Rio Grande do Sul. Porque, na verdade, quando tu te habilita para fora do estado, assim... Na verdade, eu coloquei região sul. Eu me habilitei para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Porque quando tu te habilita para outros estados, tu tem que ter a disponibilidade de ir para aquele local fazer o período de aproximação, né? E esse período depende muito de cada criança. Então, assim, eles não te falam, tu vai ter que ficar uma semana. Não, talvez tu tenha que ficar um mês, talvez tu tenha que ficar, enfim... Não sei, assim, porque não foi o meu caso. Mas eu sei que tem processos que se estendem mais. Então, a pessoa tem que ter essa disponibilidade para viajar e ficar no local de origem da criança fazendo a aproximação. Como eu não tinha essa disponibilidade, né? Então, eu me habilitei para a região sul, pensando até depois que terminasse a minha residência, talvez ampliar o perfil. Mas a verdade é que quando a gente trabalha com crianças pequenas, é muito difícil que saia, porque a prioridade, o sistema sempre vai dar prioridade para o local. Então, por exemplo, assim, a criança nasceu em Porto Alegre, sempre eles vão tentar pegar alguém de Porto Alegre. Não deu, eles vão ampliando a área até encontrar um pretendente. Mas a gente sabe que crianças muito pequenas têm muitos pretendentes na fila, né? Então, dificilmente, eu adotei um bebê lá de outro estado, assim, difícil. Geralmente, tu vai adotar uma criança de um local muito próximo ao teu local de habilitação, né? Então, assim, originalmente, eu me habilitei para uma criança de 0 a 3 anos, imaginando que seria mais rápido até, por 3 anos. Depois eu descobri que não. 3 anos é pequenininho, no processo de habilitação é a mesma coisa, uma criança de 3 anos ou um bebê. Né? Então, sempre tem um monte de pretendente também para crianças ali, até... Acho que, se não me engano, eles falaram que era 8 anos, assim, mais ou menos, o corte, que até essa idade a criança entra e tem pretendente. A menos ter questões, como tu falou, assim, questões de saúde, algumas outras situações, grupos de irmãos, né? Que aí tem menos pretendentes habilitados. E no meu caso, até como tu falou, por eu ser médica, tinha essa facilidade, assim, de conseguir identificar questões de doenças detectadas, de doenças infecto-contagiosas. Então, o meu perfil era mais amplo nesse sentido, no perfil de saúde. Hoje, Porto Alegre, por exemplo, é campeã, infelizmente, em sífilis congênita e HIV, né, transmitido durante a gestação, enfim. Então, assim, a gente tem muitas crianças que têm o perfil infecto-contagioso e poucas pessoas habilitadas que aceitam esse perfil. Então, é um perfil que roda muito rápido. Né? E aí, até por desconhecimento, as pessoas têm preconceito, têm medo, né, de adotar. A gente tem muitas crianças que nascem, por exemplo, de uma mãe HIV, mas que vão negativar os exames depois, que não tiveram transmissão durante a gestação. A maioria não tem, inclusive, né? Crianças que, às vezes, são retiradas já na maternidade, que não foram amamentadas. Então, que, enfim, vão seguir o protocolo ali, vão fazer os exames, vão tomar os antirretrovirais e que vão negativar os exames, né? E aí, mas as pessoas não têm esse conhecimento, acabam tendo muito medo. Sim, mas o bebê, por ele ter tido contato com a mãe que é positivo, ele entra nesse perfil. Ele entra nesse perfil. Porque não existe não uma garantia. Não necessariamente que ele tenha essa doença, ele só teve contato. Até porque, vamos supor assim, um bebê que vai direto para adoção. Existem pessoas que adotam bebês com 3 dias, 4 dias de vida. Tu não tem garantia nenhuma de que o exame dessa criança vai negativar ou não. Tu não tem como garantir que essa criança não terá HIV, por exemplo. Né? Existem outras, mas agora, como a gente está dando esse exemplo.
Então, ela entra no perfil infecto-contagioso. Se depois ela vai desenvolver sintomas da doença, se ela vai desenvolver a doença, ou, enfim, vai ter a carga viral ali, né? Vai ter os exames positivos, isso aí é uma outra questão. Então, ela pode ou não desenvolver. Existem algumas crianças... depois eu conto para vocês, mas assim, a minha primeira proposição foi de uma criança que tinha sífilis congênita. Então, eu já sabia que ela tinha sífilis congênita, não é que ela teve contato. Ela realmente teve positivou os exames, né? Então, é uma coisa que tu tem que tu tem que saber minimamente, sabe? Sim. Acho que a escolha na adoção, ela nunca pode ser para ser mais rápido. Tu tem que saber o que tu dá conta. Claro, com certeza, porque tu vai, vou colocar no meu perfil que eu aceito, né, que eu estou aberta a esse perfil de criança, mas depois tu adota essa criança, tu não vai conseguir lidar bem com isso, e aí é muito pior tu devolver uma criança ou todo esse processo que acontece muito, infelizmente. A gente tem isso, até não é minha devolver, filha, eu acho que é um abandono, né, novamente da criança. A babá da minha filha, quando ela era bem bebezinha, ela trabalhava num abrigo e ela me contava cada história, assim, né? Então é muito triste. Então, é importante a pessoa que quer adotar ter consciência do que ela está fazendo, essa responsabilidade, né? Então, eu acho que até é por isso que tem todo esse processo, né, do curso e tudo mais, para preparar quem está interessado em adotar para não acontecer esse tipo de situação, né? Sim. Eu acho que todos os processos de maternidade, de paternidade, eles deveriam ser permeados de muita responsabilidade, de muito estudo. Sim. A gente sabe que não é isso que acontece, né? Mas, frequentemente, e talvez devesse ser sempre, mas é a coisa mais importante da nossa vida. É o papel mais importante que a gente vai ter na vida, é esse. Né? A gente está colocando alguém no mundo, está criando alguém para o mundo. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento do que a gente está fazendo. Isso significa que a gente nunca vai errar? Todo mundo vai errar. Claro. A gente vai tentar fazer o nosso melhor. Agora, eu acho que é importante que a gente tenha esse respaldo de saber onde a gente está se metendo, de saber o que eu estou disposta a lidar. Enfrentar. E isso foi uma coisa que me fez repensar o meu perfil. Eu entrei de 0 a 3 anos e enquanto eu estava na fila eu comecei a pensar muito, assim, aí eu entrei nos grupos de apoio à adoção, então tem grupo de WhatsApp, tem encontro mensal, dessa mesma, da Elo, que é essa organização que faz o curso, eles têm também os grupos de apoio, né? E ali tu vai trocando experiências, tu vai ouvindo relatos, eles vão indicando leituras, séries, filmes, e tu vai, né, te apropriando desse universo. Ali eu comecei a me questionar, disse assim, se chegar uma criança de 3 anos para mim, será que eu não vou sentir falta? Eu acho que o maternar de um bebê para mim é muito importante. Eu vou sentir falta disso em algum momento, sabe? Então, nem era questão de constituição como mãe, assim, que isso eu sabia que seria tranquilo, como para eu me sentir mãe daquela criança não seria um problema. O vínculo. Mas aquela questão de cuidar de um bebê, eu sempre quis isso, sabe? E eu disse, então, já que eu quero realizar o meu desejo por meio da adoção, então eu quero que seja, não importa o tempo que eu vá esperar, mas eu quero que seja da forma como eu imagino, né? E aí eu restringi. Eu coloquei o meu perfil de 0 a 1 ano, mas ainda com um perfil muito aberto, assim, a questão de cor de pele, por exemplo, né? Eu não tinha nenhuma restrição. Foi algo também que eu achei muito curioso, assim, porque para mim sempre foi uma coisa muito óbvia. Se eu não tenho preconceito, não faz diferença a cor da pele da criança. Aí, quando eu entrei nos grupos e comecei a estudar, por exemplo, comecei a estudar adoção interracial, né? A maior parte das crianças que estão disponíveis para adoção ou que entram no processo de adoção, elas não são brancas, elas são pardas ou pretas, né? A minha família é toda branca. E aí eu comecei a pensar, comecei a assistir, estudar, escutar pessoas pardas e pretas falando sobre a questão de pertencimento, a questão de enfrentamento de preconceito. Eu nunca vivi isso. Então, eu vou ter que ensinar o meu filho a lidar com uma coisa que eu nunca vivi. Eu tenho essa capacidade de fazer isso? Eu vou conseguir fazer isso? Eu vou conseguir fazer com que o meu filho tenha essa sensação de pertencimento na minha família, sendo que só ele vai ser diferente de todos os demais membros da família? Então, são coisas que, assim, a gente precisa pensar. Sim. Não é uma questão de não ter preconceito, é uma questão de tu estar preparada.
para tu valorizar a origem dessa criança, para tu poder trabalhar a autoestima dessa criança numa sociedade que é preconceituosa. A gente sabe que a gente vive numa sociedade racista. Então, tudo isso foram coisas assim que eu só me dei conta depois que eu entrei no processo de adoção. E aí isso tudo fez com que fosse mais rápido, por eu ter um perfil mais amplo nesse sentido, acabou fazendo com que o meu processo fosse mais rápido. Tu ficou 7 meses na fila, né? A aproximação a primeira foi com o Theo ou teve alguma outra, assim? Não, eu vivi uma situação que não é comum na adoção, assim. Eu recebi a ligação com 7 meses e eu acho que foi, tipo assim, 20 dias depois eu restringi meu perfil. E aí, quando ela me ligou, eu falei assim, ok, estão me ligando sobre a mudança do perfil. Jamais imaginei que fosse a ligação, porque essa ligação é a ligação mágica da adoção. A gente fala que é quando rompe a bolsa na adoção, sabe? Todo mundo espera a ligação, porque é o momento em que vão te dizer teu filho está vindo, sabe? Então, eu nunca imaginei. Na minha cabeça, eu ainda estava na residência, terminando o primeiro ano tinha terminado o primeiro ano de residência ali, terminando. E eu nunca imaginei que fossem me ligar. Eu sempre achei que fosse demorar muito mais. Nesse sentido, assim, no grupo que eu estava, tinham pouquíssimas pessoas com esse mesmo perfil e ninguém tinha dito que tinha ficado meses na fila. Eu via gente falando assim, 2 anos, 1 ano e meio, e eu já falava, nossa, muito rápido, né? O pessoal fala, tipo, 6 anos, 8 anos. 2 anos eu estava muito feliz. Sim, não, tu estava preparada para todo esse tempo, tu foi pega de surpresa. E eu pensei assim, nossa, eu estava super feliz que ia ser 2 anos, 2 anos e meio, né? Que não vai demorar 6, 7, como o pessoal fala. 7 meses, ela fala, oi, Luciana, aqui é assistente social do fórum, eu tô ligando para te fazer uma proposição. E eu congelei, né? Como assim uma proposição? Não, eu tenho uma menina de 7 meses que se enquadra no teu perfil. E aí, enquanto ela ia falando, a minha ficha ia caindo, assim, gente, essa é aquela ligação que todo mundo fala, tipo, é a minha ligação. Aí, nossa, eu comecei a ficar muito emocionada, assim, e a minha mãe estava na minha frente, ela demorou um tempo para entender o que era, que estava acontecendo, e ela me olhava e dizia assim, é do fórum. E eu só fazia assim, em pânico, assim, né? Bom, enfim, até depois eu nem lembrava tudo que ela tinha falado. E ela me falou, olha, uma criança... Eles já são super abertos desde o início, assim, né? Claro que depois eles aprofundam. Mas ela já me falou, é uma criança que tem 7 meses, falou questão da... Acho que da cor de pele ela não falou naquele primeiro momento, mas falou que ela tinha sífilis congênita. E ela disse assim, mas essa criança tem uma questão, ela tem uma disputa de guarda. Ela tem um processo de guarda em aberto de um familiar. Esse familiar está sendo avaliado desde o início, né? Porque sempre a prioridade é que ela retorne para a família de origem, né? Se não é para os genitores, é para a família extensa. E aí ela disse, ele tem um processo em aberto, um advogado constituído, mas essa pessoa foi avaliada pela equipe durante 8 meses, ela já tinha 9. Ele disse assim, ele foi avaliado durante 8 meses pela equipe e a equipe fez um parecer negativo, assim, né? Contraindicou que ela ficasse com ele, enfim. Então, assim, a gente acha muito improvável que seja revertido, até porque quando o juiz determina que a criança entre para o processo de adoção, é porque ele já acredita que não tem reversão, né? Ele não coloca a criança no processo de adoção de uma forma irresponsável, né? Senão ele envolve a criança, envolve, né, claro, todos os pretendentes, enfim. Mas a gente está avisando, algumas pessoas já foram contatadas e não quiseram dar seguimento, então tu fica bem à vontade, isso não vai contar como uma negativa do teu processo, se tu não quiser. E aí eu disse, não, eu quero correr o risco. Ela disse, olha, em todos os anos que eu estou aqui, eu nunca vi ser revertido. Então, acho que a chance é muito pequena, mas a gente precisa te informar que existe. Eu falei, não, tudo bem, eu quero seguir adiante. Enfim, a gente teve reunião de proposição, tudo certo, pediram para conhecer minha mãe, que era a minha principal rede de apoio, já que eu sou mãe solo, né? Então, minha mãe participou da reunião. Contei para minha família, fiz surpresa. Isso eu ia te perguntar. Como é que foi? Quando tu quis adotar, tu contou para tua mãe? Sim, desde sempre. Toda a minha família sabia. Tu sempre deixou isso aberto para as pessoas, eu vou adotar. Eu contei para todo mundo. Entrei, fiz o cadastro, quero adotar, todo mundo já sabia, assim. Desde e sempre o início, todo mundo levou numa boa, sim, tudo. Todo mundo sempre, eu sempre tive apoio. Desde o início eu sempre tive apoio de toda a minha família,
dos meus amigos. Eu sou bem bocuda, assim, eu não guardo, sabe, segredo, então eu conto. Essa coisa de, só conta depois que acontecer. Eu conto antes, não adianta, não consigo. Então, eu contei para todo mundo. E até quando surgiu essa situação, eu conversei com a minha terapeuta, né? E ela falou assim, tá, Luciana, então vamos combinar uma coisa. Não compra nada. E não conta, tipo, para todo mundo, assim, né? Conta para tua mãe, conta para teus irmãos, mas, assim, não compra nada do enxoval. Até tu ter certeza que vai dar certo. Porque eu acho que vai ser uma frustração muito grande. Eu falei, claro. Claro. Jura, né? Corta ela para... Corta para mim. No aplicativo aqui, ó, lacinhos e tudo que eu podia. Já comecei a imaginar, e aí eu descobri que era uma menina negra. Eu já comecei a pensar, eu preciso pensar em penteados, eu preciso aprender a cuidar do cabelo. Eu preciso, sabe, porque eu vi nas fotos, né, que ela já tinha o cabelo todo cacheadinho, eu já estava encantada e já estava pesquisando como é que fazia para cuidar do cabelo da melhor forma, enfim. A minha melhor amiga já fez um álbum no Pinterest, começou a salvar penteados bem loucas, real. Nossa, sim, muito empolgadas. Terapeuta dizendo... A pobre da terapeuta, chorando, encolhida, porque assim, não, né? Mas assim, tá, eu até segurei. Tu só conheceu ela por foto? Só por foto. Ela estava também em família acolhedora, né? Que nem o Theo depois estava também, ela estava em família acolhedora. O que seria uma família acolhedora? Na verdade, assim, ó, existem basicamente duas formas das crianças ficarem enquanto elas estão no processo de adoção ou enquanto elas estão aguardando alguma definição, né? Ou elas ficam abrigadas, então tem os abrigos e tem as casas lares, né? Que tem um perfil um pouco diferente, assim, mas enfim todos são acolhimento do Estado ali. Ou então elas ficam em famílias acolhedoras. São famílias que se propõem a ficar com aquela criança, recebem uma ajuda de custo, né, para as despesas da criança, e eles ficam com essa criança durante um período, enquanto esses processos estão tramitando, assim. Então, essa criança não fica junto com outras em abrigo, ela fica numa vivência familiar, sendo cuidada por uma família como se fosse a família dela, assim, né? Ah, tá. Mas então, eles já sabem que isso é provisório, né? Ah, tá. Existem pessoas que se cadastram lá para se tornarem famílias acolhedoras. Sim. Pessoas que não têm, em princípio, o interesse de adotar, né? Mas que querem fazer isso, assim, querem fornecer esse cuidado. Nossa, que incrível, né? E é muito legal, porque eles têm essa vivência familiar desde sempre, eles têm esse cuidado, essa atenção, que é individual, né? É muito diferente de tu estar em um grupo de crianças, né? Então, com certeza, questão de saúde, de desenvolvimento, é um programa incrível, assim. Eu sou muito fã da família acolhedora. E acho que a gente tem muito pouco ainda, né? Infelizmente, a gente tem poucas famílias acolhedoras. Eu imagino que seja pouco. Porque tu já pega, né? Tu tem que ter um psicológico... Eu não sei se eu conseguiria. Assim, pois é, sabe? eu tô tentando me colocar no lugar, que eu acho incrível a pessoa fazer isso, eu gostaria de poder fazer isso, mas eu acho que eu não teria, eu me apego muito rápido, assim, eu acho que eu teria um pouco de dificuldade. Eu percebo, assim, hoje, tendo contato com a mãe acolhedora do Theo, né, que a gente manteve contato, enfim, e eu cheguei a perguntar para ela, eu disse assim, tu não fica com pena, assim, quando eles são adotados, tu não fica triste? E ela, claro que não, eu fico muito feliz. Eu não sou a família deles. Então, assim, quando eles conseguem uma família, eu fico muito feliz, porque eu sei que é para sempre, eu sei que é isso que eles estão conseguindo. E ela preparava ele, assim, ela me mandou vídeos falando para ele, assim, hoje é dia das mães, ele está aqui na casa da vovó, logo, logo vem a tua família, porque ela é um pouco mais velha, assim, e ela se chamava de vovó, se denominava vovó para ele, assim. E ela falava, logo, logo a tua família está chegando, logo, logo tu vai conhecer tua mamãe. Quando ela soube que eu ia começar a aproximação com ele, ela nomeava para ele, assim, a mamãe Luciana está chegando, semana que vem tu vai conhecer ela, finalmente tu vai para tua casinha, sabe? Então, é muito bacana, assim, eu acho que é realmente um desprendimento e um amor que é... Não, e eu acho incrível essa ação, né, da pessoa doar o tempo, a casa, um cuidado, né, em prol disso, eu acho incrível mesmo. E aí tu conheceu ela por foto? Conheci ela por foto, aí a gente fica aguardando a autorização de aproximação. Tudo é um processo judicial, né? Então, ali tu tem o parecer da assistente social, que vai avaliar se tu está realmente apta a adotar aquela criança. A gente conversou sobre várias questões, inclusive essas questões raciais, né? Ela disse assim, como é que tu está te sentindo de adotar uma criança preta? Tu acha que tu está pronta para isso? Então, isso que eu falo, assim, acho que existe um mito de que
o sistema vai te esconder coisas para tu adotar a criança, porque eles querem que tu adote a criança. E é totalmente o oposto, pelo menos assim, comigo e com todas as pessoas que eu acompanho. Eu tenho muito mais experiência aqui na comarca de Porto Alegre, né? Então, assim, não sei se talvez em outro lugar... vou falar por todos os lugares, não posso, né? Sim. Mas, assim, do que eu conheço, das pessoas que eu tenho contato, eles são extremamente abertos. Porque o que eles querem é que a adoção dê certo. Eles não querem que a criança vá a qualquer custo para tua casa. Eles querem que tu saiba e que tu te sinta pronto para lidar com todas as questões que vêm junto com aquela criança. Seja questões de saúde, seja questões da história prévia dela, porque daqui a pouco, né, numa adoção tardia, por exemplo, tu recebe crianças que foram privadas de muitas coisas, de muitos direitos, que sofreram muitas violações de direitos, né? E isso tudo tem uma marca. Seja num bebê, que teve uma gestação ali que não foi adequada, que não foi ideal muitas vezes, seja uma criança mais velha que tem toda uma história de vida, né? Sim. De violências, de privações, de negligências, né? Então, eles são super sinceros, eles falam absolutamente tudo que eles sabem, eles vão falar para ti. O que eu pesquisei, assim, é que no fórum tem realmente um setor que é muito especializado e que as pessoas são muito qualificadas, né? Muito humanizadas também para fazer toda essa abordagem, desde a psicóloga que te acolhe, que faz todas as entrevistas, né? Eles têm um cuidado, assim, super... realmente minucioso, né? Em te apresentar as condições das crianças e encaminhar, eu acho que também compatibilizar, né, o perfil ali das pessoas que querem adotar com aquelas crianças ali. Então, muito legal, assim, eu dei uma pesquisada geral e me parece que realmente há uma preocupação, assim, e que até eu me surpreendi, porque a gente não tem contato com essas, né, com essas questões, no máximo a gente lê alguma reportagem ou outra, numa data comemorativa, né? E hoje estar te ouvindo, né, todo esse teu depoimento, assim, só fortalece isso. E para outras pessoas que estão também escutando a gente, né? Acho que também mostra que também existem caminhos que a gente pode percorrer, né? E no teu caso, tu é uma mãe solo, então às vezes a gente pensa que precisa ser um casal, né? Eu acho que isso também rompe, assim. É verdade, né? Porque deve ter pessoas, desculpa te interromper, mas deve ter pessoas que pensam em ser mãe e de adotar e devem ter esse pensamento de que, eu sou mãe solo, será que para mim vai demorar mais? Ou alguma coisa desse sentido. Será que vão dar preferência para um casal? Isso é uma outra dúvida que questão surgiu financeira agora. também, as pessoas me questionam muito, sabe? Mas tô rápido porque tu é médica. Não, gente, a posição na fila é uma sentença judicial. E a fila, ela é muito criteriosa e o processo é todo muito estruturado para não ter falhas, assim. São realmente matches que acontecem, né? Da família, com o perfil que a família escolheu e do perfil daquela criança. Sempre, uma coisa que eles falam desde o início é que eles vão prezar pelo bem-estar da criança. Eles não vão achar um filho para ti, eles vão achar uma família para aquela criança. Então, não importa, assim, mas que feio, assim, eles não pensam no adotante. Sim, eles pensam, mas a prioridade é da criança. O vulnerável ali é a criança. Claro. Então, assim, no meu caso, por exemplo, a frustração foi minha. Ela não me conheceu. Então, a frustração foi minha que criei toda uma expectativa de maternar com aquela criança, né? Então, quando eles me ligaram dizendo assim, olha, Luciana, o juiz do processo de guarda dela suspendeu o processo de adoção. Mandou suspender o processo de adoção, porque ele quer reavaliar, ele pediu 60 dias para reavaliar se ela vai voltar ou não para o processo de adoção. E aí como foi receber essa notícia? Foi uma bomba, assim, sabe? Porque eu estava esperando, eu recebi essa notícia na sexta, na segunda a gente ia começar a aproximação. Eu já tinha falado no meu trabalho que eu ia me afastar para iniciar a aproximação. Então, eu já estava toda organizada para me afastar. Planos, expectativa... Sim. Tudo... Nossa, eu me arrepiei. Eu falo, gurias, que é o aborto da adoção. Eu ia falar isso agora. Guria, eu sofri um aborto antes da minha filha, né? Minha filha é um bebê arco-íris. E quando eu lidei com essa perda na terapia, eu falei para ela, porque eu sofri um aborto sozinha, em casa, 2 dias antes do Dia das Mães. Nossa. E para mim foi muito difícil, porque naquele aborto que aconteceu, foi junto todos os meus planos, todas as minhas expectativas, tudo foi junto ali, né? E não quer dizer que tu não possa criar de novo, né, com outra criança, mas não anula o que tu tá vivendo ali.
Tu criou uma história com aquilo ali, embora que, né, que por pouco tempo, né, foi uma gestação muito rápida, mas ela existiu. E é exatamente isso. Te ouvindo, eu me vi naquela situação, naquele dia, sabe? E eu acho que a gente passa pela mesma questão, ou talvez, acho que até um pouco mais, assim, que as mães que sofrem o aborto numa gestação passam, que é o invalidar o teu sentimento que as pessoas têm, sabe? Aí eu fui muito questionada, mas tu nem conheceu ela. Como que tá sendo difícil para ti? Tu nem chegou a conhecer. E sempre essa pergunta vem, é a primeira pergunta. Mas tu conheceu? Como se, assim, eu só poderia sofrer se eu conhecesse a criança. Se eu não conheci pessoalmente, então eu não posso sofrer. E aí eu sempre dou esse exemplo. Eu falo, quando tu está gestando, tu também não conhece a criança. Sim. Às vezes tu não sentiu nada, tem mães que estão enjoadas, tem mães que têm mudanças corporais, tem outras que não sentiram absolutamente nada. Tem algumas que nem queriam gestar. E não é por isso que elas não sofrem a perda daquela criança. É um luto, né? Então é um luto e eu trabalhei bastante isso em terapia. E, inclusive, eu recebi uma nova proposição, acho que entre 15 e 20 dias depois. Nossa, foi rápido de novo. Foi muito rápido. E aí eu falei, não. Foi o mesmo assistente social que me fez a proposição do TEL depois. E ele me ligou, me falou o perfil da criança, e era uma menina aí de 7 meses, mas com um perfil super parecido com a primeira. E aí, na hora que ele me falou, eu falei assim, olha, eu preciso pensar, não consigo te dar essa resposta agora, mas eu preciso pensar. E aquilo me parecia errado, sabe? Eu não consegui me sentir feliz com aquela proposição, como eu me senti quando fizeram a primeira vez. E aí, quando eu falei com ele de novo, eu falei assim, olha, eu vou recusar. Eu disse, eu não quero continuar. Aí ele disse, mas tu entende que essa criança está no teu perfil. Daí eu falei, mas tu entende que eu acabei de passar por uma perda e eu preciso elaborar essa perda. Eu ainda estou elaborando essa perda. Eu não posso substituir uma criança por outra. Eu não tive um sapato estragado. Eu tive a minha maternidade que não deu certo, que não foi adiante. Sabe? Era o meu filho. Era toda uma expectativa de maternar daquela criança que foi frustrada. Da minha mãe, dos meus irmãos. Estava todo mundo esperando aquela criança. E é importante elaborar isso para que até não venha aquela criança ali preencher um lugar que nem é dela. Ela precisa ter esse espaço dela, né? Exatamente. Realmente. É importante isso. É que a tua ansiedade de ser mãe, ela não pode estar acima daquela criança. E é isso que eu trabalhava muito, assim, eu pensava muito. Eu disse assim, não, eu quero muito ser mãe. Quanto antes eu puder ser mãe, melhor. Mas eu não estou bem para receber essa criança. Se eu receber ela agora, eu não vou ser mãe dela, sabe? Eu vou ser mãe de uma criança que entrou no lugar daquela que eu queria. Porque era aquela que eu queria. E, ao mesmo tempo, como eu sabia que depois de 60 dias ela poderia voltar para o processo, eu sentia que eu não podia seguir adiante. Porque seguir adiante era dizer não para ela. E se ela voltasse? Ela ia ser adotada por outra pessoa? Ou seja, também aceitar outra criança era aceitar que eu não ia adotar aquela criança. Né? Ela ia voltar, se voltasse com 11 meses, quer dizer, no limite do meu perfil. E eu seria a próxima a ser chamada para ela, porque como eu não desisti dela, eu fui desvinculada por um motivo alheio à minha vontade, eu era o próximo perfil habilitado para aquela criança. Então, com certeza, eu seria consultada. Né? E aquilo, de certa forma, eu fiquei nutrindo aquela esperança de que ela voltasse e que eu pudesse adotar. Com aquele monte de coisas na tua cabeça. Assim, tá, ela vai voltar com 11, já há quase um ano. Eu perdi toda a fase da introdução alimentar. Tu começa a pensar coisa por coisa, assim. Já está quase caminhando, já engatinhou. Tudo que tu vai perder e, ao mesmo tempo, tudo que tu vai ganhar com aquela criança, sabe? É uma loucura, É um assim. misto de sentimento, na verdade. Mas tu ainda estava na expectativa de poder adotar aquela menina. E eu acho que eu demorei para sofrer. Porque eu acho que eu fiquei nessa esperança, sabe? Eu acho que no início eu dizia que eu tinha aceitado, mas porque, no fundo, eu esperava que ela fosse voltar. Sim. E, desde o início, eu rezava muito, assim. Eu tenho muita fé. Então, quando me propuseram ela, eu já pensei, eu disse assim, Deus, se for para ser minha filha, se for o melhor para ela e para mim, o Senhor faz com que aconteça. Mas, se não for, está tudo bem. Eu acredito que o Senhor vai fazer o que for melhor para nós. E eu me apeguei muito nisso. Acho que foi fundamental para o meu luto, foi isso. Porque eu pensava assim, eu pedi, agora eu tenho que aceitar. Nossa. Se eu pedi, eu coloquei na mão dele, eu disse que eu confiava nele, como é que agora eu vou questionar o que ele decidiu?
sabe? Então, eu preciso aceitar que foi o melhor, seja para mim, seja para ela, mas eu tenho que entender que se foi assim que aconteceu, né, eu dei a carta branca. Sim. Agora, eu preciso aceitar a decisão. E aí, isso foi algo que foi me confortando, assim, tá? Vai acontecer o que tiver que acontecer. Eu tinha sempre essa certeza, assim. Mas foram 2 meses que eu fiquei nutrindo a esperança dela voltar para o processo, assim. E aí, quando faltava... Ia fechar na terça-feira, ia fechar 60 dias. E aí, na quarta-feira anterior, eu estava muito mal. Na segunda-feira, eu comecei a ficar muito mal. Acho que com a chegada do prazo, aquilo mexeu muito comigo. Eu comecei a ficar muito triste. Comecei a falar com a minha terapeuta. Tive que ficar em casa aquela semana, não consegui trabalhar. E aí, na semana que eu estava em casa, de licença saúde, porque eu estava muito mal, estava praticamente fazendo um processo depressivo mesmo, assim. O mesmo assistente social que tinha me proposto aquela criança, eu recebi depois daquela mais uma proposição, que eu também recusei. E aí, esse assistente social me ligou e falou assim, Luciana, eu sei que eu já te fiz uma proposição e tu me disse que tu não estava pronta. Mas agora eu tenho uma proposição de um menino. E eu queria que tu me dissesse se tu está disposta a seguir com o processo ou se tu quer mais um tempo. E aí ele me falou, então assim, olha, essa criança é o fulano de tal, me contou toda a história, ele tem 5 meses, enfim, me contou todas as questões de saúde, todas as questões envolvidas, assim, que ele sabia, questões sociais, enfim, também está em família acolhedora, e eu queria saber se tu quer continuar. E eu fiquei tão feliz com aquela proposição, apesar do medo de estar... Eu ainda pensava, tipo, estou abrindo mão, né, daquela criança. Poxa, ela semana que vem, sabe? Estava tão pertinho. Né? Aquela coisa de, será que ele me conta se ela voltar? Será que, sabe, aquela coisa assim? Aquele medo que tu fica dele suspeitar que tu tá ainda querendo aquela criança e não te dá... sabe aquela coisa assim? Sim, é sim, um turbilhão. Passa muita coisa na tua É um cabeça. turbilhão, assim. E aí, num momento que eu estava bem mal, né? E daí mas naquele momento eu me senti tão bem com aquela proposição, eu senti aquele quentinho no coração que eu senti lá na primeira vez, sabe? E eu falei assim, não, eu quero continuar. Aí ele, tu tem certeza, tal? Eu falei, eu quero continuar. Vamos fazer a reunião, pode fazer a proposição que eu quero dar continuidade. Eu disse assim, essa criança não tem disputa de guarda, né? Daí ele falou, não tem. Inclusive, a família falou desde o início que não tinha condições de ficar com ele. A gente fez algumas proposições, enfim. Aí a gente fez a reunião oficial de proposição na quinta-feira. Ele falou comigo na quarta, na quinta a gente fez a reunião oficial. E aí ele ainda falou, ele disse assim, não tem nada de guarda, tá tudo certo, tal. Tá em processo de destituição, então assim, a mãe ainda não tinha perdido o poder familiar, assim, mas estava já no processo, já estava no finalzinho, assim. Ele disse, então já é já está quase entrando... praticamente certo, assim, tá tudo ok. E aí eu disse, tá, então tá. Na sexta-feira, a avó materna entrou com processo de guarda. Ai, guria do céu. Deus. Aí eu falei, não é possível. Não é possível. Aí volta aquilo, eu falei, Deus, o que o senhor quer de mim? Como assim? Sabe? Eu só quero ser mãe, não é possível. Por que eu tô passando por isso? Sabe? E aí eu fiquei... E aí ele falou, não, Luciana, calma, não é a mesma situação. Ela entrou depois, que já foi para adoção. Tipo, o outro já estava em processo desde o início, né? Essa entrou depois. A chance é muito menor. Enfim, me explicou tudo, mas... Ai, a insegurança... O pânico, né, gurias? Depois que né? tu viveu uma vez, sabe? Podia me dizer que não era a mesma coisa, que no meu coração eu estava em pânico, óbvio. E até na reunião ele falou assim, a Luciana ficou nervosa, ela mudou. E eu disse, claro que eu estou nervosa, né? Imagina, não quero passar por isso de novo. Mas, enfim, aí a gente teve a autorização da aproximação. E aí eu conheci ele na semana seguinte. E como é que foi, assim, o primeiro encontro? Cara, eu acho muito engraçado que, assim, ó, eu tinha muita expectativa sobre esse primeiro encontro. Eu pedi para a assistente social filmar, porque eu via vários vídeos na internet dos pais conhecendo seus filhos e chorava horrores, assim. Eu disse, meu Deus, um dia vai ser minha vez. E aí eu imaginava que eu ia morrer chorando, que ia ser uma coisa muito emocionante, que ele ia olhar para mim, estender o bracinho. E aí foi muito engraçado, que, assim, foi muito gostoso conhecer ele. Mas não foi como eu imaginava, porque eu estava tão nervosa. Eu estava muito, muito nervosa. Aconteceu no fórum, na frente de 2 assistentes sociais. Eu me senti avaliada o tempo todo, sabe?
que eu acho que isso é algo que a gente não fala, que quando tu adota, tu aprende a ser mãe com pessoas te avaliando. Sim. É muito diferente. Quando tu tem o teu filho, que tu gestou, que tu, enfim, pariu aquela criança, tu vai aprender a ser mãe, errando, acertando, e ok, tu tem um julgamento social, tu tem um julgamento talvez de um companheiro, tu tem, né? Mas assim, não tem ninguém verificando se tu é capaz de ser mãe ou não. Ali tu tem uma pessoa que pode dizer, não, tu não está apta a ser mãe, a qualquer momento do processo. É incomum? É incomum. Mas o fato é que chama estágio de convivência e aproximação porque é um estágio, porque ele é reversível. Eles podem avaliar que tu não tem condições. Então, isso eu acho que foi uma coisa que aumentou muito a minha tensão, assim. Eu sentia que eu não podia fazer nada errado. Sim, se sentia pressionada a ser perfeita e não posso errar. Exatamente. Era uma coisa, assim, que eu... Nossa, tudo tem que ser perfeito. Eu ficava muito nervosa. Se ele reclamasse, eu ficava nervosa. Porque os primeiros dias, a aproximação foi no fórum. Né? Então, assim, é uma sala. Imagino eu que tenha câmera, não me falaram, mas eu imagino que tenha câmera ali na sala, não sei. E aí tu fica com um bebê de 5 meses que não te conhece, que tu não conhece, tu não sabe quais são as manias, o jeito dele, numa sala que não é preparada para bebês. Então, assim, não tem nada, não tem um tapete no chão para tu sentar com a criança, não tem brinquedos adequados para bebês. Eles chamam de brinquedoteca, mas só tem brinquedo para criança mais velha. Então, era eu, o Theo e um sofá. Durante 4 horas. E assim, aproximem-se, sabe? Sim. É uma coisa muito estranha. Então, por isso que eu falo, assim, o dia que a gente se conheceu, claro que vai ficar na minha cabeça para sempre. Foi um dia incrível, porque eu conheci meu filho. Mas não foi naquele momento que eu passei a amar o Theo. O dia mágico, ele vem depois. Claro. E são muitos dias mágicos que vêm depois, sabe? É a primeira soneca na tua casa. É a primeira vez que ele encosta a cabecinha em ti, tu sente que ele está se sentindo confortado contigo. É a primeira vez que ele mama contigo, que não precisa da mãe acolhedora junto para ele mamar, sabe? São muitas primeiras vezes que tu passa a valorizar e que fazem aqueles dias mágicos. E que vai criando vínculo. Que tu percebe o vínculo sendo criado. Ali é uma coisa que eu acho, assim, eu valorizo muito mais os dias subsequentes, assim. Aquela primeira semana, as primeiras semanas, do que aquele momento que a gente se conheceu. Foi muito legal, assim, tipo, eu tenho vídeo até hoje, todo mundo se emociona, porque primeiro ele se encolhe, assim, na mãe acolhedora, né? E aí, logo em seguida, ele me olha e sorri para mim, assim. Então, no momento que ele sorri, eu... Claro, né? Ai. E aí, o vídeo corta bem na hora que eu... Porque eu tava falando, oi, tudo bem? Muito prazer. E daí, eu olho para ele e falo assim, muito prazer, eu sou tua mamãe. E aí, bem nessa hora, acabou não pegando no vídeo, assim, né? Mas aí, ele sorria, assim, para mim. Então, claro que aquele momento foi incrível. Mas eu tava muito nervosa. Então, eu acho que depois, assim, os dias sequentes, os subsequentes, assim... Foi ali que realmente a mágica acontece, sabe? Com certeza. Tanto do medo quanto da conexão, assim. Quando tu começa a perceber aqueles indícios de conexão, aquilo ali é muito incrível, assim. E como é que, assim, tu te aproximou dele e há quanto tempo de aproximação foi? A aproximação do Theo foi rápido, porque, assim, eu falo que eu ganhei na Mega Sena do bebê, tá? Na loteria do bebê, porque ele é incrível, ele é muito tranquilo, sempre foi. Ele era uma criança que não chorava. Agora ele chora, agora ele sabe que ele tem mãe, que ele pode chorar. Ele chora bastante, mas ele não chorava. Ele era uma criança que só resmungava, assim, sabe? Ele não chorava, ele não reclamava, ele estava sempre sorrindo. Então, assim, ele foi uma criança muito fácil de lidar desde o início, né? Diferente de muitos outros casos que eu conheci que realmente não é tão simples assim. Naquela primeira semana que a gente fez a aproximação, ela é uma aproximação gradual. Então, assim, nos primeiros dias, eu ficava... Primeiro era das 2 às 5, durante 2 dias no fórum, depois 2 dias lá no abrigo, que era responsável... Tem um abrigo que é responsável pelas famílias acolhedoras, né? Aí foram mais 2 dias lá no abrigo. E aí, no 5º dia, a gente começa a pegar a criança. Aí busca na casa da família acolhedora, fica um turno contigo e devolve. No outro dia, daí tu busca, fica 2 turnos e devolve. E ali tu já está super apegada.
Imagina, né? Ali tu não quer devolver, né? É meu filho, como que eu vou dar para outra pessoa? Eu não quero devolver meu filho, eu quero que ele fique comigo. E aí ele já estava bem, tipo assim, no início da semana era muito engraçado, porque ele era muito quietinho, ele não chorava, mas ele era sério, ele era um bebê sério comigo. Aí a mãe acolhedora entrava na sala, várias vezes ela entrava, assim, para me ajudar, para trazer a mamadeira, para, né, dar aquele apoio, assim, aquele suporte. E ela entrava e ele sorria para ela e ficava... E eu olhava assim, eu disse, ai, que droga, comigo ele não é assim, viu? Ele estranha quando ele está comigo. E nisso ela foi muito querida, assim, ela foi muito acolhedora, porque uma vez eu falei assim, nossa, que legal, né? Ele é super vinculado contigo. Daí ela falou assim, porque é o início da semana, final da semana ele é todo teu. Ele é a 8ª criança que eu faço família acolhedora. Pode acreditar, final da semana ele é todo teu. E aí aquela coisa assim dela não me invalidar como mãe me ajudou muito, sabe? Porque, por exemplo, assim, ele não queria mamar comigo. Aí ela teve que segurar a mamadeira junto comigo para ele mamar, senão ele não queria mamar. E aí ela falou assim, ele é cheio de mania mesmo, sabe? Ela dava um jeitinho assim de me tranquilizar de que... Tipo, vai dar certo. Na minha cabeça era tipo assim, viu? Eles não vão me dar essa criança, eles vão ver que a criança não está bem comigo, sabe? E aí tudo dava muita aflição, assim. Aí depois, quando a gente trocou telefones, assim, que eu ia pegar ele na casa dela, ela me mandava vídeo. Olha como ele está feliz, ele te viu hoje, olha como ele ficou feliz, não sei o quê, voltou bem para casa. E aí ela ia, assim, me encorajando, sabe? Eu acho que foi muito importante, assim, ter esse apoio dela. E eu perguntava assim, como que tu faz tal coisa? Daí ela falou, olha, eu faço assim, mas ele vai aprender do teu jeito. Tu não precisa te preocupar em fazer do meu jeito. O jeito que tu fizer, ele vai se acostumar. Ele é muito tranquilo, fica tranquila. Do jeito que tu fizer, ele vai se habituar. Que alma generosa essa Sim, ela é incrível, assim, incrível. E aí, ela foi fundamental. Nesse processo, sim, ela foi fundamental. Aí teve, na primeira noite, que ele dormiu na minha casa, porque daí foi isso, né? Foi aumentando. Aí, no primeiro final de semana, eu pegava ele às 9 da manhã e devolvia às 19. Ficava o dia inteiro, dava o banho no final do dia, porque daí justamente eles querem que tu faça toda a rotina, assim, né? E aí eu devolvia ele para ela às 19. Quando chegou no domingo, ela me disse assim, olha só, eu vou ter um aniversário para ir, que é perto da tua casa. Tu te incomoda de me entregar ele no aniversário? Eu falei, não, imagina, não tem problema nenhum, eu te entrego ele lá, então, às 19. Dela, é o aniversário daquela menina. Porque aquela menina também estava em família acolhedora. E todas as famílias acolhedoras têm contato. Elas têm grupo das mães acolhedoras. Então, ela fez uma festa de 1 ano para a menina, que continuava com ela, né? Ainda não tinha tido definição do processo, continuava com ela. E ela convidou todas as mães acolhedoras, inclusive o meu filho. E aí era o último dia que eu estava devolvendo ele para ela, eu devolvi na festa. Meu Deus. Aí, quando eu cheguei, ela falou assim, tu quer conhecer ela? E eu disse, meu Deus, eu não sei. Não sei se eu quero conhecer. Porque, assim, eu já estava 1 semana com o Theo, já era o meu filho, eu já estava encantada por ele, mas eu tinha aquilo, né, no coração de, tipo assim, era para ser minha filha, né? Aí eu disse, mas claro que eu estava super curiosa, né, estava louca para ver a menina. Aí eu falei, não, quero. Aí entrei. E aí foi muito engraçado, porque eu fui com as minhas 2 cunhadas levar ele, e todo mundo sofreu muito com o processo, né? Sim. Daí, no que ela falou assim, tu quer entrar para conhecer ela? Eu falei, quero. Quando eu virei para trás, estavam minhas 2 cunhadas junto comigo. Eu falei, gente, que vergonha, como assim, sabe? E eu sabia que a assistente social estava lá na festa. Eu disse assim, morrendo de medo que ela achasse que eu não queria ele, que eu queria ela, sabe? Aquela coisa assim. Aí A cabeça nunca desliga, né? Nunca. Aí entramos as 3 na festa de aniversário, assim, essa mãe acolhedora do Theo tem uma filha e uma neta que moram com ela. E essa neta estava morrendo de saudade dele, porque ficou o dia inteiro longe, e pegou ele do meu colo e levou para a festa. Então, eu entrei sem ele, assim, sabe, na festa. Eu disse, meu Deus, de penetra, sabe? O que eu estou fazendo aqui? Que vergonha. E aí, nisso, veio uma das assistentes sociais, que é uma paixão, assim. Ela é uma querida. Eu brinco com ela que ela foi minha cegonha, porque foi ela que era responsável
pela menina. Ela também, como ela é responsável pelas famílias acolhedoras, a gente já tinha tido reunião por causa da menina. E depois a gente teve reunião de novo por causa do Theo. Ela disse, não, eu já conheço a Luciana, a gente já tinha tido contato, enfim. E aí eu falo, Camila o nome dela, eu falo, Camila, era para ser tu, né? Tu tinha que trazer meu filho, porque não deu na primeira. Mas veio ali. O Theo veio por ti também. E aí ela veio me cumprimentar, e aí a mãe acolhedora do Theo, né, falou assim, ela veio conhecer a fulana. E daí eu, ai, que vergonha. Aí eu ri assim, né, aquele sorrisinho amarelo dela, tá, eu vou buscar ela então para tu conhecer. E aí ela trouxe a menina. E aí eu olhei assim, e sabe quando tu não sente que é tua filha? Tipo assim, eu achei que eu fosse ficar mal de conhecer ela, assim, sei lá. E eu não sei se é porque eu já estava tão conectada com ele, ou... Eu acho que sim, né? Ou porque não era, sabe? Realmente, talvez não ou fosse tu ela. precisava ver ela para encerrar esse ciclo, para iniciar o Theo. Essa foi a sensação, assim, porque eu olhei para ela e eu achei assim, nossa, que criança fofinha, que amor, mas assim, não é minha filha, sabe? O meu filho é ele, né? E aí, hoje eu fico pensando, assim, como realmente a gente tem que confiar nos processos, assim, né? Tipo assim, era para ser ele. Hoje eu olho e falo assim, não tem a menor chance de ser outra criança. Tipo, ele é meu filho, sabe? Sim. Então... Quando a gente está vivendo, a gente pensa, né? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando... A gente questiona muitas coisas, né? Mas é confiar no processo. De que... É tudo como tem que ser na hora que tem que ser. É impressionante. Na hora que está acontecendo a gente não entende, mas depois eu tenho muito isso também. Depois que acontece, eu penso, não, realmente era para eu ter vivido aquilo. E quando eu também estou no processo, isso aconteceu muito nesse momento assim do meu luto, quando eu perdi meu primeiro bebê. Foi isso, assim, eu validei aquilo e pensei, não, eu estou passando por isso porque, né, eu deveria estar passando por isso. E é isso, sabe? Eu acho que a gente, mesmo num momento difícil, a gente ter essa consciência, embora seja muito difícil, né? Mas eu sempre confiei muito nisso, assim, de que eu tenho muito essa sensação de que Deus sabe o que faz, isso está acontecendo por algum motivo, e a gente tem que confiar nisso, sabe? Mas olha, isso só confirma, né? O que tu viveu, assim, nossa, incrível. Eu vivi isso muitas vezes durante a minha vida, assim, sabe? Com a entrada na faculdade também aconteceu isso, assim, de quase deu num lugar e aí não deu. Eu fiquei super frustrada. E aí, por isso que eu acho que isso foi me construindo essa resignação, assim, né? Essa coisa, assim, acho que foi se construindo ao longo da vida, sabe? De entender que realmente, se não aconteceu, é porque não era o melhor para mim. E eu tenho isso muito forte, assim, sabe? Sim. Tudo na minha vida eu tenho essa percepção. E o Theo foi assim, meu Deus, coroou, sabe? Porque hoje eu olho para ele e falo assim, ai... Por um lado, eu fico pensando, que bom que não deu certo, sabe? Sim, aquela primeira tentativa. Porque senão eu não teria ele. E assim, é a mesma coisa quando eu olho para minha filha também. Fala, tipo, eu penso assim, meu Deus. Ele é teu filho. E hoje ele tá contigo já há quantos meses? E ele fez 6 meses na primeira semana comigo. Contigo já? Ele na primeira sexta-feira que ele ficou, porque daí foi isso, né? No final de semana eu devolvi para ela. Aí na segunda-feira ele vem, tudo já tem um cronograma. Eles já pré-estabelecem um cronograma de aproximação, que pode ser alterado. Daqui a pouco a criança não está se adaptando e eles estendem o cronograma. Tudo pode ser alterado, como a gente conversou, né? Pelo bem-estar da criança. Sim. Mas a gente tinha já no cronograma estabelecido isso, assim, que a partir da segunda-feira a gente faria uma reunião, ele já estaria uma semana em aproximação comigo. Se tivesse correndo tudo bem, na primeira segunda-feira a gente faria na segunda-feira faria uma reunião e aí eles aprovariam a pernoite, a primeira pernoite. E aí, no caso aqui da comarca de Porto Alegre, eu já vi situações que são diferentes em outras comarcas, mas aqui em Porto Alegre eles fazem de uma forma gradual e que cada vez a convivência vai se tornando mais intensa. Tu nunca volta para trás, assim. Então, se tu está passando tantas horas com a criança, tu não vai no dia seguinte não ver a criança. Cada dia isso se intensifica. Quando acontece o primeiro pernoite, a ideia é que a criança não volte mais para a família acolhedora. Então, se acontecer o primeiro pernoite, se der tudo certo naquele pernoite, ela não volta mais para a família acolhedora. E aí, naquela segunda-feira, ele me perguntou, ele disse assim, tu tá te sentindo apto? Eu falei, tô prontíssima, eu só quero essa criança aqui comigo. Não quero mais entregar ele para ninguém, sabe? É meu filho.
E aí, aquela foi a primeira pernoite dele. Ele chorou muito, muito. Eu fiquei super nervosa. Porque na hora de dormir, ele ficava super bem o dia inteiro, assim. Dei banho do mesmo jeito que nos dias anteriores, né? E ele super bem. Quando começou a chegar ali, terminou o banho, ele já começou a ficar meio incomodadinho, assim. Tipo assim, deu, né? Agora tu pode me levar embora. Já fizemos a nossa rotina, já brincamos o dia inteiro, tu me deu banho, agora tu pode me levar de volta para quem é para minha casa, né? E aí ele viu que eu fui botar ele para dormir. Meu Deus, esse guri chorava e olhava em volta, assim, e chorava. E eu disse, meu Deus do céu, ele não vai se adaptar, o que eu estou fazendo? Aí tu começa a te sentir mal, falou assim, olha o que eu estou fazendo essa criança passar. Ele estava super habituado com ela. Tu te questionou ele está sofrendo. Nesse momento? Nossa, eu me questionei muito, assim. Ali, eu percebi que eu tinha virado mãe. Porque eu estaria disposta a devolver ele, se precisasse, para ele ficar bem. Sabe? Porque era uma coisa, assim, que ele chorava e doía em mim, porque eu vi que ele estava sofrendo. Eu vi que ele estava estranhando. Não era um choro de manha, sabe? Eu vi que ele tinha estranhado e que ele estava sentindo falta do ambiente dele, assim. E aí a minha mãe veio no quarto me ajudar, assim, eu fiquei muito tempo tentando acalmar ele, ninando, cantava. E aí a minha mãe viu, né, que estava difícil ali, e ela, tu quer ajuda? Aí eu disse, já não sei o que fazer. Eu disse assim, porque, né, já estou tentando de tudo, e ele não para de chorar. Ele chorava assim, sem parar, sabe? Era assim, uma coisa horrorosa. E aí ela pegou ele, colocou no berço e começou a tentar acalmar ele no berço. E eu de fora, olhando assim, ele no berço e ela tentando acalmar, aquilo começou a me dar muita aflição. Ali eu me dei conta que eu realmente tinha me tornado mãe. Porque eu disse assim, não, quem vai acalmar meu filho sou eu. Eu disse assim, eu não quero que ele durma desse jeito. É a primeira noite, mesmo que ele pare de chorar agora, eu não quero que essa seja a experiência dele na primeira noite comigo. Né? Aí eu cheguei e falei assim, mãe, não. Eu disse, porque eu não quero que ele durma assim. Eu disse, não é isso que eu quero para ele, não é assim que ele vai dormir na primeira noite na nossa casa. Aí ela disse, tá bem. Aí ela saiu, me entregou ele. Aí eu disse, liga a luz. Aí ela me olhou assim, eu disse, liga a luz. Não tem problema, não quer dormir agora, não vai dormir, mas assim ele não vai dormir. Aí liguei a luz, comecei a brincar, comecei a acalmar, peguei brinquedo, livrinho, e aí comecei a distrair ele. Quando ele estava dando gargalhada já, assim, aquela gargalhada que já está caindo de sono, mas, sabe, parou de chorar, estava rindo, estava bem. Aí eu fui aos pouquinhos acalmando ele, consegui fazer ele dormir. Aí ele dormiu bem, sem chorar, sabe, dormiu tranquilo, que era o que eu queria, e nunca mais ele chorou. Nunca mais. Foi aquela noite só. No dia seguinte, ele saiu do banho, deitou na caminha. Ele era super autônomo, assim, para dormir. Não precisava ficar minando, assim. Fiquei ali com ele, tá, um pouquinho. E ele nunca mais chorou. Foi aquela noite. Ele sentiu, se identificou ali e viu que ele é a casa dele. É. E aí foi a primeira noite e depois disso ficou ele contigo. ficou. Nossa, que legal. Aí ele ficou. E agora, o que tu nos diz, assim, qual que é o teu Dessa experiência desafio? toda. Como, acho que sendo mãe solo, né, tendo a questão da adoção, assim... Eu acho assim, ó, na questão da maternidade solo, eu não tinha tanta ideia. Isso é uma coisa que eles pegam muito na questão nas entrevistas, tudo mais. Eles falam muito sobre a tua rede de apoio. Eu até achei exagerado quando eles fizeram, sabe? Dizem, gente, a mãe sou eu, sabe? Tem muita mãe solo nesse mundo. Tipo, como assim, sabe? Se eu não tiver rede de apoio, eu não posso adotar uma criança. Achei até exagerado no momento que eu estava passando. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo quanto é importante. Não sei como seria se eu não tivesse a minha família e os meus amigos. Assim, eu tenho uma rede de apoio incrível, sabe? Eu realmente posso contar com todo mundo. E assim, eu não sei como seria sem eles. Eu entendo que, de fato, sendo mãe solo, a rede de apoio é algo fundamental. Com certeza. Como eu estava falando antes, assim, a questão financeira que as pessoas acham, né? Não é. Para adoção, o teu filho pode frequentar uma escola pública. Tu não precisa ter dinheiro para pagar uma escola particular. Tu não precisa ter dinheiro para levar num médico particular. Tu pode usar o Sistema Único de Saúde, sabe? Que isso é uma coisa que as pessoas têm, né? Eu não tenho dinheiro, então eu não posso adotar. Pode adotar, não existe prioridade por tu ter determinada condição financeira ou por tu ser um casal, como a gente tinha comentado, né? Não existe essa prioridade.
No momento que tu for habilitado, que a equipe técnica te considera apto, tu vai entrar na fila sem nenhum tipo de prioridade. Não existe distinção no momento que tu entra na fila. Eles falam que a tua posição na fila é a tua data de sentença. Então, se a minha sentença for hoje e a de um casal for amanhã, eles estão atrás de mim na fila geral, né? Depois tem aquilo que a gente conversou sobre ter muitas filas. Sim. Mas não existe nenhum tipo de prioridade. Mas a questão de maternidade solo, hoje, o que eu percebo, assim, que era algo que eu não tinha a real noção do quanto era importante, era a questão de rede, a questão de rede de apoio. Com certeza. Sim. E ele está contigo há? Ele está comigo há 3 meses, ele fez 9 agora. Tu fez todo o processo, então, de introdução, alimentar, tudo que tu queria. A primeira semana que a gente se conheceu, eu perguntei para ela, disse assim, já começaram a introdução alimentar? E ela disse, não, quando a gente está em vias já de iniciar a adoção, a gente segura, justamente para que vocês possam vivenciar essas coisas. Ai, que legal. Então, eles não tinham começado a introdução alimentar. Inclusive, eu achei muito bacana que no caso dele, como ele era muito pequenininho, tu tem a opção de trocar o nome da criança, né? Ele vem com o nome da certidão de nascimento, mas tu tem a opção de trocar o nome. E uma preocupação que eu tinha era se ele já se identificava com o nome dele. Porque mesmo sendo pequeno, tem bebês que se reconhecem pelo nome. Assim, é mais raro, mas tem. E isso eu questionei para a equipe desde o início. Eles disseram, a gente vai perguntar para a família acolhedora. Eles disseram que não, desde o início, que eles achavam que ele não se reconhecia. E aí eu tinha muita pressão da equipe de definir se eu ia trocar o nome ou não. E eu falava, eu só vou decidir quando eu tiver certeza que ele não se reconhece pelo nome dele. Porque já é uma ruptura, eu não quero que ele tenha outra. Sim. Então, se ele se reconheceu, não vou mudar. E aí eu ficava, era muito engraçado, assim, eu tenho até os vídeos eu falando, chamava o nome dele e via se ele reagia. Aí eu chamava o nome que eu queria colocar e via se ele reagia. Em vários momentos do dia eu testava, assim, para ver se ele reagia ao nome e eu vi que realmente para ele não significava nada, assim, ele não se reconhecia pelo nome, assim. Então tu trocou. E aí eu troquei. Só que desde o momento que eu decidi trocar, toda a equipe passou a chamar ele pelo nome que eu escolhi. Mesmo antes do termo de guarda, porque quando sai, no final do período de aproximação, sai o teu termo de guarda provisória. Nesse termo já sai o nome que tu vai colocar. Inclusive, o juiz coloca ali que ele passa a usar como nome afetivo o nome que tu escolheu, né? No caso, o Theo Cortez, mas não sei, que era o meu sobrenome, o nome que eu escolhi e o meu sobrenome. Então, assim, serviço de saúde, ele já era chamado pelo nome que eu escolhi, mesmo com a guarda provisória. Eu cadastrei ele no meu plano de saúde, ele tem o mesmo direito de qualquer filho biológico, então eles não podem cobrar carência, por exemplo, da mesma forma que o teu filho biológico. Eles são obrigados a inserir a criança no teu plano. E eles já me mandaram a carteirinha dele com o nome que eu escolhi, embora a certidão dele ainda fosse com o nome da família de origem, né? Mas eu achei muito respeitoso isso da equipe. Sim. Da equipe, da família acolhedora, de passar a chamar ele por aquele nome. Nossa, muito legal. Achei E super ele, depois que tu já tá com ele, né, tá com essa guarda provisória, existe alguma chance de ele retornar, de tu perder essa guarda ou não? Depende da situação jurídica da criança. Se ele não... É muito raro, tá? Muito, muito, muito mesmo. Porque, como a gente falou, o interesse da criança é levado em consideração. A partir do momento que tu já está com a guarda provisória, tu criou um vínculo. Então, para eles tirarem essa criança de ti, tem que ter um motivo muito forte. Muito forte. Mas é comum que tu fique com a guarda provisória durante muito tempo. Porque os processos de destituição, eles podem demorar. A família pode entrar com recurso, vai para outra instância, né? Então, esses processos podem levar bastante tempo. Ali no nosso grupo de apoio tem famílias que estão há bastante tempo com guarda provisória e ainda não saiu a certidão. No caso do Theo foi muito rápido, como todo o meu processo. Tu já não tem... Eu já tenho a definitiva certidão dele com o meu nome. Nossa, que incrível. E saiu muito rápido. A gente terminou o estágio de convivência. Tu termina a aproximação, tu começa o estágio de convivência, que a princípio é de no mínimo 30 dias. Ele pode ser estendido se a equipe considerar, né? Mas é de no mínimo 30 dias. O nosso foi muito tranquilo. Ele se acostumou muito bem na nossa casa, assim, ele vinculou muito com a gente.
eu também estava muito tranquila, muito segura. A partir do momento que eu recebi a guarda provisória, aquilo me tranquilizou muito, assim, sabe? E aí, assim que acabou os 30 dias, que o assistente social fez o parecer favorável à adoção, ele falou assim, já vou entrar com um pedido para o juiz para ele deferir a... Não é definitiva que eles chamam, é deferir a adoção, né? E aí, isso, olha, acho que no dia seguinte. Foi muito rápido. Foi assim, ele fez o parecer, colocou o parecer num dia, acho que no dia seguinte o juiz deu e ali, sim, eu me desmanchei chorando. Quando eu li, assim, a sentença do juiz, aí eu me desmanchei chorando. Concretizou tudo ali aquilo, foi assim, né? tá. Agora não tem mais como eu tenho os prints, tirar de assim, mim. que a gente tem um grupo daí dos 2 assistentes sociais e eu, onde eu ficava mandando foto, mandava todas as consultas, né? Durante o período de aproximação e de convivência, tu vai mandando material para eles, que inclusive são anexados no processo, eu nem sabia, assim. Tu manda fotinho, vai relatando como é que estão as coisas, enfim, naquele grupo. E aí eu tenho o print daquele grupo que eu falei assim, o assistente social, o João, que fez o nosso processo, e daí eu falei assim... João, o juiz proferiu a sentença, daí ele sim. Daí eu falei, então agora é definitivo, o gordinho é meu. Daí ele falou, é todo teu. Até me emociono. Aquele momento, assim, que ele botou todinho teu, eu falei, agora, não tem como, não tem volta, agora ele é meu. Porque o processo de guarda fica te assombrando, né? A chance é mínima. Bom, a chance lá no Mas início ela existe, por era. menor que ela possa ser. Então, que legal. E mesmo lá no início que a avó tentou, não deu certo e não tem mais, mesmo depois ficou rolando que já... aquele processo, né? Só que daí, enquanto estava acontecendo o processo dela, como não foi suspenso o processo de adoção, ele estava em aproximação comigo, né? E aí agora, sim, agora ele é meu filho. Agora na certidão, o nome da genitora é o meu, o nome dele muda CPF, muda nome, eles não têm acesso nenhum para onde nem essa a criança família vai. biológica tem acesso nada Não, dele. inclusive o CPF é mudado, né? Então, assim, eles não têm acesso a nada, para onde essa criança foi, eles não têm... e, assim, eventualmente, vamos supor que eles descubram, né? Legalmente, eles não podem pedir a guarda do meu filho, né? A certidão dele tem o meu nome, agora ele é meu filho, isso é irreversível. Então, hoje, assim... As pessoas me perguntam, tu não tem medo de encontrar, deles irem atrás? Eu, não, legalmente ele é meu e... E também, qual a chance de descobrir, assim? Mesmo que tenha, sabe? Porque às vezes tem situações, por exemplo, de famílias de interior, né? Sim. Que tem, assim, sei lá, algumas unidades de saúde em comum. Eu já vi relatos assim, nossa, no posto de saúde chamam pelo nome de origem dele ainda, porque está com a guarda provisória, o que não era para fazer, né? Mas a gente sabe que nos serviços, às vezes... Ela disse, só que é o mesmo bairro. Eu morro de medo de alguém ouvir, saber quem é, né? Porque, sim. enfim, claro. de me incomodar com isso. Então, assim, eu não tive esse problema. Desde o início, todos os lugares que eu fui, ele foi chamado pelo nome efetivo. Explicava, né? Mostrava a certidão, dava o termo de guarda junto, assim. Não tive problema, assim. Ai, eu amei esse nosso bate-papo. Eu ficaria te ouvindo por muito, muito tempo. E assim, não sei se tu quer falar alguma coisa para quem quer adotar, mas se sente inseguro, ou se tem alguma questão, não sei. Acho alguém que, tem esse assim, interesse. as pessoas, às vezes, têm muito medo. Por exemplo, assim, olha o que aconteceu contigo, sabe? E olha o que aconteceu contigo. E tu gestou, sabe? Então, eu acho assim, quando a gente passa por essas coisas, a gente percebe que qualquer processo para maternar, ele tem seus riscos. Sim. A adoção tem seus desafios, e se for um bebê, tu vai ter alguns desafios, se for uma criança maior, tu vai ter outros desafios. Então, assim, eu acho que a gente não pode romantizar o processo de maternidade. A maternidade é para quem quer. Não é uma coisa que pode ser imposta. E acho que bom que a gente conquistou isso, né? Da gente ter esse direito de escolha. E acho que a gente tem que exercer, porque ela é extremamente desafiadora. A tua vida muda, tudo muda, né? Tu não vai mais ao banheiro sem pensar se aquela criança está segura, está sentada num lugar que ela pode cair. Não importa o quão apertada tu tá. Se ele estiver em cima do sofá, tu não vai sair correndo e ir ao banheiro. Então, assim, tudo na tua vida passa por aquela criança, né? Então, acho que é uma escolha. E é uma escolha que tem muitos desafios que são inerentes à maternidade. E aqui a gente fala de maternidade, mas no grupo também a gente tem vários pais solo.
A gente tem vários casais homoafetivos, onde são 2 pais, né? Aqui eu falo do maternário, que é a minha experiência. Sim. Né? Mas, assim, a gente sabe que os desafios são os mesmos quando tem pessoas do sexo masculino que estão exercendo essa mesma função. Claro. Né? Então, aqui eu me refiro à função. Sim, porque aquela criança, ela exige todo esse cuidado e, enfim, nossa, a gente não passa... muitas demandas na nossa cabeça, né? Mas a gente pensa em tudo. Às vezes eu fico pensando, como é que eu não deixo passar nada, assim, né? Porque a nossa cabeça não para, né? E além disso, deixa, né? Não, deixa passar várias coisas. E a gente se culpa, se cobra, como é que eu deixei isso passar? Mas, assim, a gente nunca mais é a mesma, né? Não. Porque a nossa cabeça não para, além das nossas demandas de trabalho, enfim. Mas tudo tu fica pensando, será que ela já comeu? Será que ela não sei o quê? Tem que marcar médico? Tem a roupa não sei o quê, já parou de servir? Será que eu já... Sabe? A nossa cabeça não para, né? Uhum. Independente da via que foi, Exatamente. se foi natural, se tu adotou, não Exatamente. importa ali. Acho que, assim, tem desafios que vão ser inerentes a esse processo. Eu escuto um monte de coisas. Eu fiz uma adoção interracial. Então, assim, o meu filho é pardo e eu sempre fui branquela. Então, de longe, as pessoas veem que... Eu já vi muito, já passei por muitos lugares em que me olhavam estranho, olhavam para ele, olhavam para mim, em que perguntam para minha cunhada se ela é a mãe, porque a minha cunhada tem o tom de pele mais escuro, então perguntam para ela se ela é a mãe dele. Muitas perguntas sabe? inconvenientes. Então, assim, né? já fui questionada do porquê eu não amamento no salão de beleza. Uma pessoa fez um interrogatório de por que eu não amamentava ele. Coitadinho, por que tu não amamenta? Então, assim... Tem situações que são desagradáveis. Pessoas, total. Mas acho que toda mãe passa por situações desagradáveis. Então, acho assim, é uma forma válida como qualquer outra. Claro. E hoje eu não consigo imaginar. Eu não gestei, não passei pelo processo, ainda não sei se vou passar em algum momento, mas ainda não passei pelo processo de ser mãe por via biológica, assim, né? Mas eu não consigo imaginar que eu fosse sentir alguma coisa diferente. Eu não consigo acreditar que o que eu sinto pelo Theo seja diferente do que eu sentiria por outra criança. Porque, de verdade, eu fico pensando, se eu tiver um segundo filho, será que eu vou conseguir amar do mesmo jeito que eu amo ele? Que eu acho que todo mundo no primeiro filho pensa isso, né? Eu me questiono isso também. Se eu tiver um outro filho... Eu que tenho 2 filhas. Eu vou conseguir amar tanto, eu vou conseguir... E às vezes eu penso, são 3 meses, como é que eu posso amar tanto essa pessoa? Como é que eu posso não saber viver sem essa pessoinha que está tão pouco tempo na minha vida, né? Então, eu acho que, assim, não... De verdade, acho que não tem como tu achar que tu não vai amar, que porque não é biológico... Eu já ouvi muita gente falando isso, assim, acho que eu não ia conseguir amar do mesmo jeito, acho que eu não ia me sentir tão mãe. Gente, não existe, sabe? Porque o vínculo é criado quando tu nasce, inclusive biologicamente, né? Nasce teu filho ali. Sabe? Muitas mães não amam de primeira, né? Isso é construído. Não é assim. É o mito, né? De que aquilo ali é imediato, de que tu bota o olho no teu filho e tu vai chorar muito e vai ser incrível e tu vai amar. Bom, a gente pode ver as taxas de depressão pós-parto que existe, né? Então, isso é um mito, exatamente, de que nasceu a criança e é uma mágica que acontece. Não é. São os desafios, é a construção do vínculo diário, como tu teve com o Theo, e assim, acho que com todas as gestações, né? Sim. E eu que tenho 2 filhas, vou dizer para vocês, é possível amar, sim, 2 pessoas. Porque, olha, eu não imagino a minha vida sem aqueles 2 serzinhos lá. Porque elas, assim, são espetaculares. Eu amo muito. Ser mãe é maravilhoso, né? Muito bom. É muito bom. Acho que é extremamente demandante, é muito desafiador. Mas a mesma intensidade que é difícil e que é bom. Né? Eu acho que é o melhor papel. Eu acho não, com certeza é o melhor papel que todas eu já exerci na minha vida. Todas as tuas versões, pedagoga, médica, mãe, olha que eu já fiz coisa, já entreguei panfleto na sinaleira, assim, já fiz muita coisa na vida. Mas, assim, ser mãe e ser mãe do Theo é incrível, assim. Sim. Hoje eu olho para ele e falo, cara, foi muito maravilhoso. Eu sou muito apaixonada. Ai, parabéns, tu. Obrigada pela tua história, eu amei. Amei te ouvir. Obrigada pelo espaço. E o Theo, na verdade, tem muita sorte de terem te escolhido para ser mãe dele. Muito obrigada. Temos os 2 muita sorte. Acho que é um encontro, sabe? Toda noite a gente reza e eu rezo com ele e eu falo, vamos agradecer ao Papai do Céu por ter te dado essa mamãe, por ter me dado esse filhinho, sabe? Pelo nosso encontro. Porque eu acho que é isso, assim, era para ele ser meu filho, era para eu ser a mãe dele e
E eu acredito muito nisso, assim. Seja pela via que for, tu vai ter o teu filho. Aquele filho que era para ser o teu filho, sabe? Sim. Ai, parabéns. Obrigada, gurias. Obrigada, Luciana. E a gente fica por aqui, esse episódio foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada.